A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Acredito que esteja, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui de volta, amados, trazendo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Esta lição aqui, como todas as demais que nós temos trazido aqui, está sendo uma bênção. Tem por título A Intercessão de Jesus pelos discípulos. Esta lição é do dia 15 de junho de 2025, lição 11. E nós estamos aqui diante de um trimestre, né, que é o segundo trimestre de 2025. Inclusive está acabando, tem só mais 3 lições. Esse título é O Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Queridos irmãos, fiquem conectados nesse canal. Todos vocês que estão aí chegando pela primeira vez, já se inscreva, deixe o seu like, seu joinha. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E eu ficarei grato a Deus pela vida de vocês aqui. Ativa aí o sininho das notificações, porque todas as vezes que nós soltarmos aqui trabalhos novos, o YouTube vai estar indicando aí para vocês nossos trabalhos, né, de primeira mão. Glória a Deus. Vamos à lição, a intercessão de Jesus pelos discípulos. O que estudaremos nesta lição? Nesta lição estudaremos uma das orações mais importantes da Bíblia. Sim, é verdade. Uma das orações mais importantes da Bíblia, registrada lá em João, no capítulo 17, conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. E esse texto, amado, ele revela um momento singular em que Cristo, às vésperas de sua crucificação, ele intercede intensamente pelos seus discípulos e por todos que viriam a crer em seu nome. Né? Você está preparado para esta aula? Então vamos lá juntos a aprender a palavra de Deus. Amados, glória a Deus. O texto áureo diz assim: E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro. Veja só. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está escrito em João, capítulo 17, versículo 3. Esta foi a oração de Jesus pelos seus discípulos. E estes versículos aqui, amados, esse versículo aqui faz parte da chamada oração sacerdotal de Jesus, aqui em João 17, né, pronunciada pouco antes de sua prisão. Após afirmar que chegou a hora da glorificação, como diz aqui o versículo 1, Jesus ele reconhece que recebeu autoridade para dar vida eterna a todos os que o Pai lhe confiou, como diz o versículo 2. Em seguida ele define o que é a vida eterna, aqui no versículo 3 que nós acabamos de ler. E a vida eterna é esta. Aí ele explica aqui, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Glória. No contexto do judaísmo do segundo templo, a vida eterna, queridos, era normalmente entendida como uma bênção futura, reservada para os justos após a ressurreição dos mortos no final dos tempos. Então, a vinda de Jesus inaugura uma releitura dessa esperança. A vida eterna deixa de ser apenas uma promessa futura e passa a ser uma realidade presente, relacional e espiritual. Irmãos, eu estou com um pouco de dificuldade para falar. Estou um pouco gripado e cansado, né? Um pouco de falta de ar, mas vamos dar o nosso melhor aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que Deus irá estar cuidando de nós nesta tarefa. Irmãos, na filosofia grega, especialmente no platonismo, a vida eterna era conhecida como a imortalidade da alma.
A alma era vista como eterna por natureza, presa a um corpo corruptível, e a morte era a libertação da alma do mundo material. Essa concepção aqui influenciou muitos cristãos primitivos, mas é claramente contrastada, né? Contrastada aí por Jesus, que não promete uma fuga da carne, mas a vida plena com Deus, ok? A vida mas uma vida plena com Deus, né? Em um corpo e alma, e neste mundo e na eternidade também. Elementos distintivos da definição cristã. Primeiro, conhecimento relacional, para se ter essa vida eterna. Não se trata de informação intelectual, né, como diz os gnoses, mas de comunhão pessoal, ginosko, que no grego usado para relações profundas, como entre marido e mulher. Lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 1, né? E segundo, amado, cristocentrismo, o acesso ao Deus verdadeiro é mediado exclusivamente por Cristo, como diz João 14, versículos 6 e 7. E terceiro, presente e futuro. A vida eterna começa agora, né, no presente, como diz João 5,24, mas se consuma na glória futura, como diz João capítulo 14, versículo 3, e também Apocalipse 21, 3 e o 4. E quarto, realidade, não apenas duração. Qualidade, não apenas duração. Trata-se de uma vida participativa, tá? Na qual o ser humano compartilha a própria vida divina, como diz 2 Pedro 1 e 4, sendo transformado por ela. Vamos à verdade prática. Verdade prática. A oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. A depender da didática do professor, queridos, essa atividade pode ser realizada no início, meio ou fim de sua aula. Você pode fazer essa didática com seus alunos lá, ok? Atividade: a oração de Jesus e a minha vida hoje, certo? Você vai ver se há alguma ligação daquela oração de Jesus que ele fez naquela época. Qual a ligação que tem hoje com a sua vida hoje, certo? Base bíblica, você pode usar João 17, versículo 21, versículo 1 ao 26. E qual é o objetivo dessa didática? É compreender de forma clara, né, como os pedidos de Jesus em João 17 continuam se cumprindo na vida da igreja e de cada crente. Então, aquela oração, com certeza, nós formos observar, está fazendo efeito até hoje. Primeiro passo que você vai seguir aqui com essa didática aqui com seus alunos. Leitura guiada aí 5 minutos, né? Divida a turma em 3 grupos e atribua a cada um a leitura de uma parte da oração de Jesus 17, João 17. Primeiro grupo você pode dar aí o capítulo 17, versículo 1 ao 5, né? Oração por si mesmo. Segundo grupo, João 17, 6 a 19, oração pelos discípulos. E terceiro grupo, João 17, 20 a 26, oração por todos os que creriam. Né? Então você vê que nós estamos inclusos aqui nesse terceiro grupo, né? Identificação bíblica, 5 minutos, cada grupo deve responder qual é o pedido central de Jesus nessa parte da oração. Esse pedido ainda é relevante hoje. Como? A aplicação pessoal, 5 minutos, peça que cada aluno escreva uma frase, né, uma frase, uma resposta pessoal à pergunta: o que Jesus pediu ao Pai nesta oração que eu preciso viver hoje? Exemplo: preciso buscar mais unidade com meus irmãos em Cristo. Segundo, quero glorificar a Deus com minha vida, como Jesus fez, né? E aí sucessivamente. Vamos, irmãos, aqui rapidinho ao primeiro tópico,
A leitura bíblica em classe está lá em João, capítulo 17, versículo 1 ao 3, aí pula lá para o versículo 11, aí vai até o versículo 17. Vamos pular aqui, nós já demos aqui uma introdução rápida, vamos pular também aqui a introdução, mas vamos direto ao primeiro tópico, a oração de Jesus e sua glorificação, a oração de Jesus. Vamos lá. João 17, amado, está intimamente conectado ao discurso de despedida nos capítulos 14 a 16, como indicado aí pela expressão introdutória. Depois de dizer isso, no mundo antigo, orações como essa eram comuns em discursos finais. F.F. Bruce diz que nessa oração o Senhor consagra-se para o sacrifício em que ele é ao mesmo tempo sacerdote e vítima. Também é uma oração de consagração em favor daqueles por quem o sacrifício é oferecido, ok? Então Jesus, ele estava se santificando porque ele era o sacrifício que estaria se sacrificando por aqueles que eles estavam orando. Veja só que coisa linda, né? O sacrifício estava orando agora para aqueles que iriam, que ele iria ser sacrificado por eles, né? Os discípulos que estavam amados no cenário e os que depois viriam a crer através do testemunho deles, né? Aí, como diz o Werbes, ele destaca que Jesus ora por si mesmo e diz ao Pai que concluiu sua obra aqui na terra, como diz João 17, 1 ao 5. Ora por seus discípulos, pedindo ao Pai que os guarde e os santifique. Capítulo 17, versículo 6 ao 17. Voltando aqui, também Jesus ora pela igreja inteira para que possamos ser unidos nele e um dia participarmos da sua glória, como diz o capítulo 17, versículo 20 ao 26. A estrutura de João 17 é tradicionalmente dividida aqui em 3 partes principais, conforme o conteúdo e os destinatários da oração. Essa divisão é amplamente reconhecida por comentaristas como D.A. Carson, William Hendrickson, Andreas Kostenberg e outros, né? E pode ser assim resumida. Primeira parte, Jesus ora por si mesmo, João 17, versículo 1 a 5. Tema, glorificação mútua entre o Pai e o Filho, verso 1, versículo 1. Introdução da oração, Pai, é chegada a hora, versículos 2 e 3, né? Jesus fala sobre a autoridade que recebeu, e define a vida eterna como conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4 e 5, Jesus declara ter cumprido sua missão, certo? E pede para ser glorificado com a glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo. ênfase teológica. A missão cumprida de Jesus, amado, sua divindade pré-existente e a obra da cruz como meio de glorificação. Segundo, Jesus ora pelos seus... Aqui é a segunda parte da oração. Jesus ora pelos seus discípulos, primeiro ele ora por si, né? Agora ele ora pelos seus discípulos, conforme está em João capítulo 17, versículos 6 a 19. Teve um tema ali que foi a preservação, santificação e missão dos discípulos. Esse aqui foi o tema da oração de Jesus quando ele ora pelos seus discípulos, para Deus preservar, santificar e para tomar conta ali nas missões que ele iriam fazer e iria dar continuidade. Versículos 6 a 8, Jesus reconhece a fé e a receptividade dos discípulos à revelação do Pai. Versículos 9 ao 12, Jesus intercede especificamente por eles, não pelo mundo. Aí, do versículo 13 ao 16, Jesus ora para que os discípulos tenham alegria, né, sejam guardados
guardadas do mal e não se percam no mundo. Glória a Deus. Aí, versículos 17 a 19, Jesus pede para que eles sejam santificados na verdade, e os consagra a missão. ênfase teológica, a identidade distinta, né? A identidade distinta dos discípulos no mundo, a proteção divina e o papel central da palavra na santificação. Terceiro, Jesus ora por todos os crentes, como diz João 17, 20 ao 26, que é um tema, unidade e glorificação da igreja, versículos 20 ao 23. Jesus ora por aqueles que creriam por meio da pregação apostólica, para que todos sejam um como o Pai, como ele é um com o Pai. Glória a Deus. Aí aqui nos versículos 24 ao 26, Jesus deseja que os crentes vejam sua glória e experimentem o amor eterno que o Pai tem por ele. ênfase teológica. A unidade espiritual dos crentes, meus queridos irmãos, né, o amor trinitário, como base da comunhão da igreja e a esperança escatológica de ver a glória de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui ao segundo subtópico desse tópico 1. Estou devagar aqui falando porque só Jesus na causa, né? A oração de Jesus pela sua glorificação. Glória a Deus. Irmãos, o texto bíblico diz assim, ó. Vamos aqui explicar em 3 pontos aqui esse texto bíblico. O fato de Jesus ter erguido os olhos ao céu não prova que ele e seus discípulos estivessem do lado de fora da casa. Não. Né? Como diz Atos 7,55. Com toda a probabilidade, o pequeno grupo ainda estava no cenáculo, ergueu os olhos ao céu. Era uma postura comum na oração e muito apropriada também, visto que aquele a quem a oração era dirigida tem seu trono no céu. Segundo, a oração era chegada muitas vezes, não é? Era chegada. A hora era chegada ali, certo? Muitas vezes seus inimigos foram incapazes de prendê-lo porque sua hora não havia chegado. Mas agora chegara o tempo de o Senhor ser morto. Essa hora era o momento da crise, era a hora em que o Filho do Homem findaria seus labores ao fazer o único e exclusivo sacrifício de expiação pelo pecado da humanidade. E a hora do cumprimento das profecias, de tipos e de símbolos, a hora do triunfo sobre o príncipe do mundo, a hora da destruição, da destituição da antiga dispensação e da instituição da nova. Amém? Então era a destituição da antiga e a dispensação da instituição da nova, que seria a graça. Terceiro, a palavra glória, do grego doxa ou doxazo, ocupa papel central na chamada oração sacerdotal de Jesus, sendo mencionada 8 vezes no capítulo 17 de João. Entretanto, é essencial perceber que o termo não se refere sempre ao mesmo conceito. Jesus usa glória em diferentes sentidos e uma exegese aqui cuidadosa precisa distinguir esses usos para não incorrer em confusão teológica. Primeiro, a glória eterna e pré-encarnada, como diz João capítulo 17 e 5, quando Jesus ora, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele está aqui se referindo à glória eterna compartilhada, né,
compartilhada com o Pai desde a eternidade, ok? Segundo, a glória manifestada na obediência, como diz João 17,4. Neste versículo, o Jesus afirma ter glorificado o Pai, né, ao cumprir a missão que lhe fora confiada. A glória aqui é relacional e funcional. Não se trata da glória, né, ontológica, não. Então aqui, amado, não se trata, né? Tratando aqui, voltando, não se trata da glória ontológica essencial, mas da honra e exaltação que ele deu ao Pai por meio da sua vida perfeita, né? Seu ensino, seus milagres, etc. Né? João 2, versículo 11, e João 11, versículo 4, e versículo 40. Especialmente, amado, pela preocupação dos discípulos e sua submissão à cruz, certo? João 10 e 11. E assim, em suma, glorificar o Pai significa torná-lo conhecido e honrado por meio de uma vida de perfeita obediência. Amém? E terceiro, a glória na cruz, né? E na exaltação, né? João 17:1, Jesus diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique. Aqui, glorificar inclui tanto a cruz quanto a exaltação. A morte de Jesus, a luz, né, de João, não é um fracasso, mas o momento culminante de sua missão. João 12, versículo 2 vai falar isto, e versículo 3, João 13, versículo 3, e assim sucessivamente. Olha, embora humanamente a cruz represente vergonha, dor e injustiça, do ponto de vista a divina, ela é a revelação suprema da graça, do amor e da glória de Deus. A honra, a hora chegada é o momento, né, decisivo em que a obediência do Filho, certo? Trará glória plena ao Pai e por consequência o Pai glorificará aí o Filho, ok? Glória a Deus. O que eu fiz? Vamos lá. A glória compartilhada com os discípulos e crentes, né? João 17:2. Além da glória eterna e funcional, Jesus menciona uma glória comum, né? Uma glória comunicada aos discípulos. Eu lhes dei a glória, veja só, que a mim me deste. Essa glória se refere à presença, missão e unidade aí no amor que caracterizam os que pertencem a Cristo. Ela não é uma glória divina, essencial, mas uma participação real e transformadora na vida do Deus Trino. Antecipando aí a glorificação futura, como diz Romanos 8:30. Amém? Terceiro tópico,
subtópico, né? A mesma glória com o Pai. Glória a Deus. A mesma glória com o Pai. Irmão, o teólogo William MacDonald diz: antes de Cristo vir ao mundo, ele habitou no céu com o Pai. Quando os anjos contemplavam o Senhor, viram toda a glória da divindade a cada olho, não é? Obviamente ele era Deus, mas quando ele veio entre os homens, a glória da divindade foi encoberta. Apesar de ainda ser Deus, isso não era evidente. A maioria dos espectadores, né, e não era evidente a maioria dos espectadores. E eles o viram apenas como o filho do carpinteiro. Aqui o Salvador está orando para que a manifestação visível da sua glória no céu fosse restaurada. As palavras glorifica-me, o Pai, ó Pai, contigo, né, mesmo significam glorifica-me na sua presença no céu, permite que a glória original que eu desfrutava contigo antes da fundação da encarnação seja retomada. Isso aqui ensina claramente a pré-existência de Cristo, ok? Então ele já existia desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Segundo tópico, a oração de Jesus pelos discípulos. Glória a Deus. Glória a Jesus. A intercessão pela proteção dos discípulos. Amém? Vamos lá. O texto bíblico diz assim: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente. Reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Ok. João 17, 6 a 10, né? A intercessão começa com uma declaração de missão cumprida. Jesus revelou o nome do Pai, ou seja, seu caráter, sua vontade, sua presença salvadora. O termo manifesta, no grego, é phaneirou, indica não apenas tornar conhecido, mas tornar visível, acessível. Os discípulos que antes pertenciam ao mundo foram separados por Deus e entregues ao Filho. Jesus atesta que seus discípulos, apesar das falhas humanas, guardaram a palavra de Deus, e isso não significa perfeição, mas lealdade. Eles, primeiro, reconheceram a origem divina de tudo que Jesus lhes ensinou. Segundo, receberam sua palavra com fé. E terceiro, creram na missão do Filho como enviado do Pai. Jesus ele intercede, amados, pelos seus discípulos, porque são eles os instrumentos escolhidos para levar a salvação ao mundo. Primeiro, a distinção não pelo mundo aponta para a responsabilidade particular que eles têm como portadores da revelação e como representantes do reino de Deus. Essa oração reflete a preocupação pastoral de Jesus com sua proteção espiritual. Ok? Segundo subtópico, do tópico 2, os discípulos receberam a palavra. Glória a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. A ideia principal do texto, amado, é que, embora os discípulos inicialmente tivessem dificuldades para compreender plenamente os ensinamentos de Jesus, eles guardaram a palavra revelada e, posteriormente, com o auxílio do Espírito Santo, foram capacitados a compreender, viver e proclamar essa palavra. Assim, guardar a palavra é entendido como escolher, obedecer e testemunhar os ensinamentos de Cristo. O que resulta aí em um testemunho cristão, né, fiel ao Evangelho. Primeiro, a ação divina, né, revelação e envio do Espírito Santo. Segundo, a resposta humana, guardar e obedecer. Terceiro, a missão no mundo, testemunho com credibilidade. Aleluia. Terceiro subtópico, do tópico 2, protegidos do mundo. Vamos lá.
O versículo 14, amado, ele começa com a afirmação: dê-lhes a tua palavra, e a consequência imediata é: o mundo os odiou. Receber essa palavra implica alinhar-se com Deus, ok? Alinhar-se com Deus e com sua verdade, o que necessariamente coloca os discípulos em oposição ao mundo. Jesus afirma que o mundo os odiou porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Essa oposição aqui não é simplesmente social ou cultural, mas espiritual. O termo mundo, no grego, cosmos, aqui não se refere à criação física, nem à humanidade em geral, mas ao sistema espiritual rebelde que se opõe a Deus e está sob o domínio do maligno, né? Como diz 1 João 5,19. Glória a Deus. E João 12, versículo 31, João 16 e 11. Os discípulos, amados, eles foram tirados desse sistema, como diz o capítulo 15, versículo 19, e agora pertencem a outro reino, o reino de Deus. João 3, 3 ao 5. Tornando-se, portanto, estrangeiros nesse mundo. Filipenses 3 e 20 e 1 Pedro 2 e 11. Nos versículos seguintes, João 17 e 15, Jesus deixa claro que não roga para que o Pai tire os discípulos do mundo, mas que os guarde do maligno. Né? A palavra grega aqui é ponerou. Essa petição mostra que a permanência dos discípulos no mundo é intencional e missional. Eles são enviados ao mundo, como diz João 17 e 18, mas não pertencem mais a ele. Sua segurança espiritual não está em se isolar do mundo, mas em serem guardados por Deus em meio ao combate espiritual. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. A oração pela unidade da igreja. Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, a Bíblia diz, no versículo 20, não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, versículo 20 a 21. Ok. Agora, o sumo sacerdote estendeu sua oração para além dos discípulos. Ele orou por gerações futuras. De fato, ao ler esse versículo, cada cristão pode dizer: Jesus orou por mim há mais de 2000 anos atrás. Porque hoje você veio a crer em Jesus, né? Através dessa oração que Jesus estava já orando por aqueles que, através da pregação da palavra, iriam crer em Jesus. Então a oração foi pela unidade entre os cristãos, mas dessa vez estava em vista a salvação de pecadores. A unidade pela qual Cristo orou não era uma questão de unidade externa da igreja, antes era uma unidade baseada na semelhança moral, ok? Ele orava para que os cristãos pudessem ser um ao exibir o caráter de Deus e de Cristo. E isso aqui é o que faria o mundo crer que Deus o enviara. Essa é a unidade que faz o mundo dizer: vejo Cristo nesses cristãos como o Pai foi visto em Cristo. Glória a Deus. Segundo subtópico, o propósito da unidade. Glória a Deus. O propósito da unidade. Irmãos, o reverendo Hernando Lopes, né? Ele aponta 4 razões pelas quais a igreja deve buscar a unidade. Em primeiro lugar, porque Jesus pediu isso ao Pai, né? João 17, 11, versículo 20, versículo 21, e assim sucessivamente. Segundo, Jesus só tem uma igreja, um rebanho, uma noiva. A unidade da igreja, queridos, é o desejo expresso de Jesus, o alvo da sua oração, a expressa vontade do Pai. E em segundo lugar, por causa da nossa origem espiritual, 17, 21. Se nós somos filhos de Deus e membros
de sua família, não podemos viver em desunião. Não há desarmonia entre o pai e o filho. Nunca houve tensão nem conflito entre a vontade do pai e do filho. Se nascemos de Deus, se nascemos do Espírito, se somos coparticipantes da natureza divina, e se Jesus é o nosso Senhor, então nós não podemos viver brigando uns com os outros. Em terceiro lugar, por causa da nossa missão no mundo, 17, 20, capítulo 17 de João, né, versículo 20 e 23, 21 e 23. O mundo perdido não é capaz de ver Deus, mas pode ver os cristãos. Se o mundo enxergar amor e harmonia nos cristãos, crerá que Deus é amor. Se enxergar ódio e divisão, rejeitará a mensagem do Evangelho. As igrejas que competem entre si não podem evangelizar o mundo, mas prestam um desserviço à causa do Evangelho. Vejam só, isso aqui é muito sério, irmão. As igrejas que competem entre si não podem evangelizar o mundo, mas prestam um desserviço à causa do Evangelho. A unidade da igreja, queridos, é a apologética final. O argumento irresistível, o maior testemunho da igreja é a comunhão entre seus irmãos e o amor com que eles se amam. Amém? Em quarto lugar, por causa do nosso destino eterno. João 17, versículo 24 ao 26, Jesus pede ao Pai que os discípulos vejam sua glória, né, e estejam no céu com ele. Se vamos estar no céu, se vamos morar juntos por toda a eternidade, como podemos afirmar que não podemos conviver uns com os outros aqui? Então nós precisamos aprender a viver, né, como família de Deus desde já, pois vamos passar juntos toda a eternidade. Glória a Deus. Terceiro tópico, subtópico, né, do terceiro tópico. A oração por encorajamento à unidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, conforme Efésios 4, o Espírito Santo uniu os salvos em um só corpo sob um só Senhor, com uma só fé e esperança. No entanto, ela exige responsabilidade. Precisa ser zelosamente preservada, né, por meio de posturas moldadas pelo Evangelho, tais como humildade, mansidão, paciência e amor perseverante, né? Efésios 4, versículo 2 e 3. Conforme já abordamos, amados, Jesus intercede por essa unidade em João 17. Sua oração não se limita aos primeiros discípulos, mas se estende a todos os que viriam a crer. Então ele pede que seus seguidores sejam um, como ele e o Pai são um. Essa unidade aqui é missional, certo? Visa que o mundo reconheça que o Filho foi enviado pelo Pai. Ou seja, a unidade da igreja não é um fim em si, mas um meio pelo qual a verdade do Evangelho se torna visível no mundo. A divisão, portanto, amado, não é um detalhe secundário, né? Quando a igreja se fragmenta por disputas de poder, né, por vaidade teológica ou por rivalidades institucionais, ela obscurece o testemunho de Cristo e, por outro lado, a unidade enraizada na verdade e nutrida pelo amor revela ao mundo algo da beleza da Trindade e da reconciliação operada pela cruz. É verdade que há tensões entre verdades e comunhão. Nem toda divergência é carnal e nem toda unidade é saudável, ok? A unidade não deve ser buscada à custa da verdade. Veja só, a unidade não deve ser buscada à custa da verdade, nem a verdade proclamada com espírito de divisão, certo? E chegando aqui, amados, ao final dessa nossa aula, nós vamos aqui na conclusão, que diz assim: é extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar
nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados, para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Ao contemplarmos, amada, a oração de Jesus em João 17, nós percebemos que sua intercessão transcende o tempo. Ele ora por sua própria glorificação, pelos discípulos e por todos os que viriam a crer nele. Então, sua súplica revela prioridades eternas, comunhão com o Pai, santificação na verdade e unidade. Unidade visível entre os crentes, certo? Essa oração molda nossa identidade como povo de Deus, compromete-nos com a missão no mundo e convoca-nos à comunhão autêntica. Então, a intercessão de Cristo é contínua, conforme Hebreus 7:25, e nos chama hoje a viver como resposta viva à sua oração, com fidelidade, unidade e testemunho coerente. Amém? Que Deus abençoe, amados. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta aqui trazendo a aula 12ª, que vai ter por título O Julgamento da Ressurreição. Eu fosse você, não perderia por nada. Também está maravilhosa essa lição. E que Deus abençoe, amados. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta aí trazendo mais uma lição para nosso aprendizado. Um forte abraço a todos vocês, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.